Gangue da Bola. Olá, bem-vindos a mais um Gangue da Bola. Chegamos ao nosso 8º programa. O Gangue cresce hoje, para além do João Prates, Adão da Fonseca e Carlos Manuel Restolho. Hoje vamos contar com a presença de Francisco Gama e Manuel Groza e com uma pequena entrevista feita ao atleta paralímpico acabado de chegar a Portugal vindo de Tóquio, o ciclista Luís Costa. Estamos a viver dias de alegria no seio do Gangue. Brevemente teremos uma entrevista fantástica. Deixamos em forma de adivinha as pistas para que possa adivinhar. Quem tem nome bíblico, de vermelho já jogou, pelo Alentejo passou e muitos golos marcou. Fica a resposta por dar, mas pode tentar adivinhar. Em breve teremos entrevista imperdível com este profeta da meia distância. Hoje vamos conversar sobre treinadores de futebol na atualidade, características e diferenças, prós e contras de ter sido ou não jogador de futebol, estilos e caráteres, com João Prates e Carlos Manuel Restolho. Vamos fazer balanços de Jogos Paralímpicos com uma conversa com o atleta paralímpico Luís Costa, alentejano de nascença, algarvio de residência, português de bandeira ao peito, desportista de elite, acabado de regressar de Tóquio no Japão, um ciclista de mãos, que traz na bagagem 2 diplomas paralímpicos. Vamos fazer o balanço do Campeonato Africano das Nações de Basquetebol, que terminou com a Tunísia como campeã e com Cabo Verde com um 4º lugar que pedia mais do que isso, mas também com uma Angola que não passou dos quartos de final. Vamos também olhar para os resultados das equipas de língua portuguesa na qualificação para o Mundial de 2022, que vai decorrer no Qatar. Vamos olhar para Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e também para Portugal nesta qualificação. E vamos antever um Mundial de Futsal que começa no dia 12 de setembro e que contará com a presença de 3 seleções de língua portuguesa, Portugal, Brasil e a estreante Angola. A análise a este campeonato vai ser feita pelo selecionador do distrito de Porto Alegre de sub-15 e sub-17 masculinos e sub-17 femininos, Manuel Groza. O Gangue da Bola volta ao ataque agora. O Gangue da Bola. 2 medalhas de bronze e 23 diplomas paralímpicos. Assim se resume a participação portuguesa nos Jogos de Tóquio 2020. Pela primeira vez sem medalhas nas competições de Bóssia, esta foi uma das edições com menos medalhas para Portugal desde 1972. Uma das medalhas de bronze foi no lançamento do peso da classe F40 para atletas de baixa estatura. Miguel Monteiro chegou a Tóquio com o título europeu e conquistou o bronze, mas viu o seu recorde mundial ser batido 3 vezes. Já Norberto Mourão, campeão europeu e vice-campeão mundial, deu a Portugal a primeira medalha na canoagem com o bronze conseguido na prova de 200 metros VL2, depois de ter conseguido o apuramento direto para a final, evitando as meias finais. Como já referimos, no Bóssia, Portugal esteve representado por 10 atletas, fechou a participação sem medalhas nos torneios individuais e coletivos, o que aconteceu pela primeira vez desde que se estreou na modalidade em 1984. Entre muitos outros diplomas olímpicos, o Luís Costa somou 2 nas provas de estrada que decorreram no Autódromo Internacional de Fuji, no contrarrelógio e também na corrida de estrada em H5, na bicicleta de mãos ou hand bicycle. Luís Costa falou ao Gangue da Bola. O ciclista português respondeu a algumas das nossas perguntas já depois de aterrar em Portugal no passado fim de semana. Por motivos técnicos, a resposta à primeira pergunta que lhe fizemos não ficou gravada. Ainda assim, Luís Costa disse-nos que tinha ficado algo desiludido com o resultado da prova de contrarrelógio, na qual queria alcançar pelo menos o 5º lugar e acabou por ficar em 7º, o que, segundo ele, o motivou para, na prova de corrida, no dia a seguir, dia 1 de setembro, a fazer melhor. E durante muitos minutos esteve na frente da corrida, mexeu nessa corrida com o norte-americano Alfredo de los Santos, mas acabou por ficar a 36 segundos do primeiro classificado, o atleta dos Países Baixos, Mitch Valise,
que terminou com 2 horas 24 minutos e 30 segundos. Isso quer dizer que Luís Costa terminou com 2 horas 25 minutos e 6 segundos. Traduziu-se isto na 6ª posição da corrida e mais um diploma paralímpico. A conversa com Luís Costa, tirando esta resposta que não ficou gravada, fica agora no ar. O Gangue da Bola. Chegou há poucas horas a Portugal, vindo de Tóquio, depois de ter estado por lá a representar e muito bem as cores portuguesas nos Jogos Paralímpicos 2020, que decorreram neste ano 2021. E, antes de mais, deixe-me dar-lhe publicamente os meus parabéns, o meu obrigado e dizer-lhe que, apesar de muitas vezes a comunicação social não dar o devido destaque que deveria a estes atletas, pelo menos comigo e com os meus colegas que fazemos este programa, tentámos acompanhar ao máximo aquilo que eram os resultados portugueses. Sobre esta participação, não só sua, mas portuguesa, o que é que lhe pareceu? Ainda hoje víamos os resultados, hoje foram um dos jogos em que trouxemos menos medalhas, mas a nível de diplomas olímpicos parece-me que esteve dentro daquilo que eram as expectativas. Parece-lhe que esta alteração, esta questão da pandemia pode ter mexido um bocadinho com os resultados, ou o desporto é desporto e estas coisas acontecem? Não, eu não creio que a pandemia tivesse tido influência nos resultados. Temos que ter em conta que estamos a falar dos Jogos Paralímpicos, onde estão os melhores dos melhores. Os atletas que são candidatos, que lá estão, são os melhores do mundo e se estão lá é por isso mesmo. E só no pódio só podem estar 3 atletas. Portanto, os atletas, mesmo os candidatos às medalhas, pode acontecer ficarem fora das medalhas. Portanto, eu acho que o número de diplomas que trouxemos é muito bom. Infelizmente não houve mais medalhas, mas houve vários resultados que ficaram próximos e isto é mesmo assim. Um atleta que é campeão hoje, amanhã pode ser o último, como aconteceu na minha classe, na prova em linha. O campeão em título do Rio 2016 acabou no último lugar da minha prova, a 11 minutos do primeiro. Portanto, as coisas dão volta de um dia para o outro, quanto mais ao fim de anos. Por isso eu penso que, quanto a mim, estivemos muito bem, toda a missão esteve muito bem, os resultados estão excelentes. O número de diplomas mostra isso mesmo, é que temos muitos atletas entre os melhores do mundo e se têm um diploma é porque estão muito perto das medalhas. Portanto, acho que estamos de parabéns. Sem dúvida. Luís, provavelmente poderemos um destes dias até voltar a conversar, até quem sabe uma entrevista mais a fundo, mas queria lhe perguntar, para terminar, sobre esta capacidade de superação que as pessoas todas podem ter. E às vezes, eu vou dizer isto de uma forma crua, porque muitas vezes o digo a outras pessoas para tentar exemplificar, mas olhamos para pessoas com uma deficiência física, ou que tiveram um azar na vida e que perderam um membro, ou que têm uma deficiência mental ou algo do género, e a primeira palavra que muitas vezes as pessoas dizem é coitadinhos. E quando nós vemos uns Jogos Paralímpicos ou uma prova de paradesporto e vemos a capacidade de superação, a capacidade daquelas pessoas de, apesar das dificuldades que tiveram na vida e têm na vida, conseguirem ir mais além, eu muitas vezes penso, se calhar o coitadinho sou eu. Não, a palavra coitadinhos, o ter pena, penso que já está na altura de ultrapassarmos isso tudo. Temos que olhar para os atletas como atletas. Atletas que praticam uma modalidade de desporto adaptada à sua condição física, mas não é não é para olhar como deficiente, como coitadinho. Eu, coitado, não tem uma perna, não tem um braço, não tem 2 braços, é cego, mas consegue fazer. Não é nada disso. É um atleta que tem ali a sua modalidade, está a competir com atletas com deficiência semelhante à sua, por isso é que existem várias classes em cada modalidade. E é apenas isto, a palavra certa é atleta, não sequer devia ser desporto adaptado, é desporto, é atleta. E acho que hoje em dia está na altura de olharmos para isso assim, não é ter pena, não é coitadinho, vamos chamar os bois pelos nomes, é apenas um atleta, e é por isso que nós queremos que sejamos olhados, como atletas e não como atletas deficientes. Mas ainda sente que às vezes há um bocadinho isto na sociedade, ou não? Sim, com certeza, sinto. É inevitável, porque a questão de ter pena e o coitadinho vai continuar sempre a existir.
É um trabalho, é uma mudança de mentalidades que é preciso fazer, não é? Leva o seu tempo. Tem-se sentido as alterações. Acho que a questão de, por exemplo, nestes jogos houve muito mais visibilidade, houve um pouco mais de atenção dada pela imprensa. Ainda não é o suficiente, não é o suficiente. Houve países que transmitiram na íntegra quase todas as modalidades para o seu país, enquanto Portugal, a transmissão foi feita pela RTP, foram 30 horas. Portanto, RTP, sim, eles transmitiram através da RTP Play, mas a nível daquilo que é televisão mais tradicional. O problema é que, apesar de estarmos, vivemos a época que vivemos, nem toda a gente tem internet. As pessoas, nem toda a gente consegue assistir às provas porque não tem a internet. Portanto, porque é que não foi transmitido pela RTP, pela televisão normal, canal aberto, como foram os Olímpicos, e não apenas pela internet? Mas pronto, são pormenores que vão ser, são detalhes que vão ser limados, e certamente em Paris, daqui a 3 anos, espero eu, que seja dada ainda mais atenção. Luís Costa, ciclista português, que participou nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2 provas, de contrarrelógio e de corrida, conseguindo 2 diplomas olímpicos para Portugal. Uma nota final e mais pessoal para agradecer a todos estes atletas, os que estiveram nos Jogos Olímpicos e a estes nos Paralímpicos, pelo seu exemplo de perseverança, de luta e de capacidade de se superarem todos os dias. O Gangue da Bola. E no próximo dia 12 começa o Mundial de Futsal na Lituânia. Portugal tem sempre tem sempre boas chances de fazer bons resultados, até porque Portugal pode-se considerar uma das boas seleções de futsal do mundo, mas como vamos perceber daqui a nada com o meu convidado, talvez essas diferenças hoje em dia já se sintam menos. Antes de mais, apresentar o Manuel Grosa, ele que, para além de outras funções, é atualmente o selecionador distrital de Porto Alegre das camadas jovens sub-15, sub-17 masculinas e sub-17 femininas, nos torneios que existem de seleções distritais todos os anos a nível nacional. Antes de mais, para nós, boa noite, para os ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite. Manuel, é um prazer falar consigo outra vez, já não falávamos provavelmente há 10 anos, mas já tivemos também a nossa conta de entrevistas um com o outro, principalmente em Campo Maior, onde nos conhecemos. Como é que... Boa noite, Pedro. Olá. Boa noite. Muito obrigado por este convite. É verdade, já lá vão uns 10 anos. O Pedro foi uma daquelas pessoas que tentou, na altura, divulgar futsal, que não era muito comum nessa altura, e foi uma pessoa muito próxima de nós, e eu fiquei com um carinho especial pelo Pedro. E cá estamos mais uma vez, passado 10 anos. É verdade, e muito obrigado também pelo carinho especial. Quanto ao futsal, de facto, e já lá vamos ao Mundial, isto das seleções, e estávamos agora mesmo a falar disso em off, cada vez as diferenças são menos. É verdade, principalmente a última década, há muitas seleções a emergir. Nós tínhamos os sul-americanos que sempre tiveram boas seleções, depois destacavam-se aí há uns pares de anos Espanha, Portugal e Rússia na Europa, mas agora estão a emergir muitas equipas, Irão, Cazaquistão, Uzbequistão, sei lá, muita equipa a emergir. E os campeonatos do mundo estão a ficar cada vez mais competitivos e mais difíceis para os chamados grandes fazerem essa diferença. Ou seja, já têm mais dificuldade em conseguir grandes resultados. E aqueles grandes resultados que eram volumosos de 7, 8, 6 de diferença, isso já acontece, mas já acontece muito menos. Muito bem, vamos falar então do Mundial e da seleção portuguesa para começar, mas, e dado que o nosso podcast se dedica também aos países de língua portuguesa, não esquecer que Angola e Brasil também vão estar presentes neste Mundial de Futsal na Lituânia. Quanto a Portugal, ainda pode ser considerada uma das favoritas a vencer este Mundial? O melhor histórico português de mundiais é um terceiro lugar na Guatemala,
que remonta há 20 anos, foi em 2000. Este Mundial, também à semelhança do futebol, era para ter sido o ano passado. Fizemos um terceiro lugar na Guatemala e fizemos no último, em 2016, na Colômbia, um quarto lugar, que perdemos com o Irão por penalidades, penso eu, resultado 2-2 e depois penalidades. Esses são os melhores resultados em termos mundiais. Temos um europeu, como mais recentemente, em 2018. Ficar em terceiro e em quarto faz de nós, apesar de tudo, favoritos. Somos ainda favoritos? Sim. Somos. Eu acho, lá está, se formos por históricos, temos aqui um bocado à parte a Espanha e Brasil. Isto porque temos 8 edições, vamos para a 9ª edição, para os nossos ouvintes terem uma ideia. O Brasil tem 5 conquistas, a Espanha 2 e a Argentina 1. Isto dá para ver o peso, essencialmente, que o Brasil tem nesta prova. Eu diria estes 3, estes 2, a Espanha e o Brasil, são sempre candidatos e super favoritos, mas depois destacava que num bloco de equipas logo a seguir, Portugal, Argentina, Rússia, o Irão, talvez agora por causa dos últimos resultados, essencialmente estas equipas. Qualquer uma delas pode vir a ser campeã neste Mundial da Lituânia. Portugal, houve uma altura em que era assim parecido com a nossa seleção, ainda com o CR7, era o Ricardinho e mais 4 e mais alguns do banco, mas o Ricardinho está, digamos que, em fim de carreira, está a começar a... O que é que há a emergir em Portugal, na nossa seleção, que mereça destaque? Olha, há a emergir essencialmente estes 3 novos valores que o nosso selecionador e bem já integrou, já vem integrar há sensivelmente 2 épocas a esta parte. O Ziquité, que é um pivô com umas características praticamente únicas. Ainda por cima temos aqui um problema adicional, que é a lesão grave do Cardinal. O Cardinal era sempre um daqueles pivôs, apesar da veterania, um pivô de referência que Portugal usava em determinados momentos do jogo. Temos o Ziquité, que é um miúdo com muita qualidade. Ele hoje saiu magoado do jogo com o Paraguai, mas penso que não será nada de muito grave. O Tomás Passó, outro miúdo, um miúdo do Sporting, com muita qualidade, e o Afonso do Benfica. Pronto, são 3 miúdos que estão a ser integrados já há algum tempo, e todo o resto da equipa é uma equipa com muita experiência. Eu diria até que os outros jogadores que são maioritariamente do Sporting Clube de Portugal, o Benfica este ano fornece poucos, porque no mercado de transferência houve muitas mudanças, mas temos jogadores com muita estaleca para este nível. São jogadores que estão muito habituados a jogos internacionais, jogos de altíssima pressão, de altíssima intensidade, mas quanto àquilo que o Pedro me perguntava, são essencialmente estes 3 miúdos e todos os outros que já vêm de trás. E o Ricardinho ainda está para as curvas, ou não? E o Ricardinho ainda vai fazer. Eu penso que o Ricardinho vai fazer a diferença em muitos jogos. O Ricardinho poderá ter que se gerir a capacidade física dele no jogo, mas a magia está lá. Ele não deixou de ser mágico. Ele faz a diferença. Obviamente que ele está com 36 anos. São 36 anos, não são 20. Mas também a idade também lhe traz outras coisas. E penso que ele ainda tem uma palavra a dizer neste Mundial. Exatamente como o Falcão teve no último Mundial. O Falcão no último Mundial já estava em fim de carreira e ainda teve uma palavra muito grande na prova. Não vamos falar dos jogos todos de Portugal, vamos concentrar-nos aqui neste jogo de estreia, que vai ser, salvo ver, contra a Tailândia, no dia 13, num grupo em que estamos inseridos, grupo C exatamente, Portugal, Tailândia, Marrocos e as Ilhas Salomão, que assim à primeira vista parece ser acessível. Eu diria que é um grupo que Portugal, em condições normais e numa linha de crescimento que se nota que tem vindo a acontecer com a preparação para este Mundial, eu penso que Portugal
é o candidato a passar em primeiro lugar neste grupo. No entanto, eu diria que a Tailândia é uma equipa que vai criar dificuldades, assim como Marrocos, mas a Tailândia vai ser uma seleção que vai criar dificuldades. Nós temos de desconstruir essas dificuldades porque vamos entrar como favoritos, como é óbvio. Favoritos, muitas vezes o excesso de confiança pode nos trair. É porque, repare, Pedro, isto é um jogo de muita intensidade, é um jogo onde o mínimo erro, um centímetro, faz diferenças depois muito grandes no jogo, e hoje o jogo tem uma altíssima intensidade, mas Portugal é daquelas equipas que assume o jogo. E as outras, eu não digo que a Tailândia vai jogar a chamada caixinha de potes lá atrás, mas pode adotar uma postura agressiva em determinada zona do campo, mas em que jogue no erro. E às vezes essas equipas que não assumem a posse, jogando no erro, criam dificuldades, não é? Criam bastantes dificuldades. Muito bem, esta nossa conversa não se vai estender muito mais, até porque depois, daqui a umas 2 semanas, voltamos a falar para fazermos o ponto da situação. Brasil com Panamá, República Checa e Vietnã, e Angola com o Japão, Paraguai e Espanha, grupo D e E respectivamente. O Brasil é o Brasil. Angola, que hipóteses tem? A Angola é assim, a Angola é uma das estreantes. A Angola nunca fez um Mundial. A Angola tem sofrido de alguma forma com a pandemia porque adiou alguns jogos. A Angola curiosamente tem 2 jogadores que atuam em Portugal em divisões, na segunda divisão, no Estoril e no Vinhais, e vai ter algumas dificuldades, principalmente com Espanha, e depois o Paraguai e o Japão não vão facilitar. No entanto, poderá ser uma equipa que se pode concentrar, digo eu, numa passagem como um dos melhores terceiros. Isso há sempre hipótese. Basta ganhar um jogo, já está aberto o caminho para ser um dos melhores terceiros, porque esta prova vai apurar para os oitavos os 4 melhores terceiros. Penso que se os palancas negras se concentrarem em pontuar para tentar uma passagem à segunda fase, é bem possível. No entanto, é um grupo com um grau de dificuldade para a Angola muito grande. A Espanha é o que é, o Japão muito competitivo, o Paraguai viu-se hoje com Portugal, não vai ter tarefa fácil, não tem experiências nestas andanças, mas a bola é redonda. O Brasil, falar do Brasil para mim é difícil nós dizermos pontos negativos do Brasil ou arranjar dificuldades ao Brasil. O Brasil vai ter em jogo, mas o Brasil tem uma seleção recheada de valores e tem mais 2 ou 3 seleções espalhadas pelo mundo fora. Os brasileiros nasceram com bola no pé, os brasileiros respiram futebol, respiram futsal. Pedro, eu gostava de deixar uma outra nota, porque acho que é muito importante, e já que estamos a fazer uma divisão, não esquecer que temos um árbitro no Mundial, o Eduardo Coelho, e isto é uma classe que às vezes nós é mal amada, mas eu tenho tido sempre um respeito profundo pela arbitragem, e deixar essa nota também. Vamos ter um árbitro no Mundial, o Eduardo Coelho, da Associação de Futebol de Aveiro. Campeonato do Mundo de Futsal que vai decorrer na Lituânia de 12 de setembro a 3 de outubro, com as presenças das seleções de Portugal, Angola e Brasil. Ficamos aqui com a análise de Manuel Grosa. O Gangue da Bola. Chegamos ao tema central desta semana do nosso Gangue da Bola, e esta semana vamos conversar sobre treinadores. E para isso temos treinadores, para falarem de treinadores, e vamos fazer aqui algumas diferenças e tentar percebê-las. Também por isso convidei o João Prates, que neste momento treina uma equipa sénior, mas que também tem que ter algum trabalho com a formação no clube onde está, na Noruega, e o Carlos Manuel Restolho, que, como todos sabem, os que já ouviram o nosso programa, tem um projeto de formação em Badajoz, que agora
vai criar também o seu polo em Portugal, do lado de cá, no Concelho de Elvas, mais propriamente em Vila Buim. Antes de mais, bom dia, boa tarde ou boa noite para nós que estamos a gravar. Boa tarde. João, é um tema que às vezes nas nossas conversas mais privadas já falámos sobre ele e que normalmente começa com uma diferenciação que tem a ver com o treinador que foi jogador e o treinador que foi apenas e só treinador na sua vida de futebol. Há diferenças? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Camané. Boa tarde também àqueles que nos ouvem. Eu tenho uma opinião um bocado diferente porque não consigo... Claro que há diferenças, mas acho que nós temos que olhar para esta situação como realmente um todo. Porque enquanto treinadores, enquanto líderes desportivos, nós temos um papel fundamental naquilo que é treinar. E acho que, por vezes, ser treinador ou ter sido jogador no passado pode trazer vantagens e também desvantagens. Tal e qual como quem foi formado por a via académica também tem vantagens e desvantagens. Mas acho que aqui o que nós temos que olhar é para o bolo completo. Acho que hoje um treinador, sendo líder desportivo, há 4 aspectos, na minha opinião, que são muito importantes. A liderança, o conhecimento que se tem do jogo, daquilo que é o jogo e o próprio treino, a própria comunicação, acho que é um dos fatores muito importantes, e também as relações interpessoais. Com isto podemos ter, e temos vários casos de treinadores que foram jogadores no passado que têm sucesso, temos outros que não conseguiram ter o sucesso, porque hoje ser treinador é mais que um todo, e nós temos que, aquilo que nós temos que fazer enquanto treinadores é conquistar, ou temos como objetivo conquistar os melhores resultados possíveis com estratégias que andam à volta desses quatro fatores, e também desenvolver uma coesão de grupo que seja forte nas diversas situações, a própria liderança, adaptar a liderança às situações que vamos enfrentando. Portanto, esta é a minha opinião, e acho que, claramente, se me disserem um jogador, um treinador que foi jogador no passado, terá um conhecimento muito maior de um balneário do que alguém que acabou por chegar a treinador por via académica, claramente concordo. Mas acho que a forma como nós devemos de olhar para a questão é olhar para o bolo por completo. Camané, um jogador que queira ser treinador vai ser um bom treinador, ou isso não é um garante de ser um bom líder? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, João. Uma boa questão. Não, Pedro, não, de maneira nenhuma. Eu, em relação a este tema, que é um tema geral, é um tema que vem sempre à baila, eu tenho uma opinião um pouco repartida, digamos assim. É assim, tudo aquilo que o João disse quanto a mim, eu sou de acordo com ele. Agora, um bom jogador não quer dizer que tenha que ser um bom treinador. É claro que não. E o mesmo que uma pessoa que anda a estudar o fenómeno do futebol não quer dizer que também venha a ser um bom treinador. Há aqui várias nuances que, quanto a mim, se têm que conjugar. Uma delas, para mim, pessoalmente, e a minha opinião vale o que vale, é que qualquer treinador de futebol tem que ter uma coisa fundamental. E isso nasce com a pessoa. Independentemente de ter sido jogador ou independentemente de estudar o fenómeno do futebol. Que é o saber ler um jogo de futebol. Nós temos inúmeros treinadores a treinar, inclusivamente profissionais, que não sabem ler um jogo de futebol. E basta ver, quando está numa equipa, as substituições são sempre as mesmas. Um bom treinador que sabe ler um jogo é constante em todos os jogos, em todas as épocas. E há treinadores que têm a sorte de apanhar uma equipa boa, uma equipa coesa, uma equipa entre amigos, formada por eles, que fazem uma grande época e logo a seguir, no ano a seguir ou nos outros a seguir, vão-se abaixo. Porquê? Porque falta essa componente. Essa é a parte fundamental da questão. Depois há outras também fundamentais em relação ao ser treinador vindo, digamos assim, da universidade, e o treinador vindo do futebol. Hoje em dia, isto é como, João, como a conversa que nós tínhamos o outro dia, as conversas são como as cerejas, não é? Em relação a quem trabalha na nossa equipa técnica.
na minha opinião, e aqui é o ponto da questão, eu acho que um treinador de futebol que venha, por exemplo, da universidade, tem que ter alguém na sua equipa técnica que ele tenha 100% de confiança e que venha do futebol. Ou seja, como nós dizemos na nossa gíria futebolística, que tenha o cheiro do balneário. O mesmo que um treinador que tenha sido futebolisticamente, tenha sido um jogador de futebol, tem que ter na sua equipa técnica pessoal formado nas universidades. Porquê? O futebol é uma constante de evolução. O futebol está a evoluir completamente e quanto mais saber houver na equipa técnica a nível da psicologia, é claro que o treinador também tem que ser um bom condutor de homens, ou como diz o nosso amigo João, seja humano. É óbvio que sim, mas se tiver na equipa técnica uma pessoa que estudou as últimas técnicas, tanto a nível físico como a nível mental, como nestas situações todas, complementam-se. João, ser um mediano treinador no que diz respeito, por exemplo, à leitura de jogo, mas ser um homem que consegue agregar um grupo, pode fazer desse treinador, ainda que tecnicamente ou taticamente não seja o melhor, ser ainda assim considerado um bom treinador? Pode. E nós temos um caso com relativo sucesso que tivemos propriamente em Portugal, quando Scolari foi treinador da Seleção Nacional. Não acho que Scolari, e tem-se visto também pela sua carreira, que seja um treinador que a nível do conhecimento do treino e do jogo seja um dos seus pontos fortes, mas depois claramente em termos de união de grupo, de motivar, eu lembro-me que Scolari motivou inclusive um país a colocar bandeiras na janela. E a verdade é que hoje ser treinador não é só, como o Camané disse, não é só perceber do jogo, não é só perceber de uma parte. Hoje ser treinador é quase... Temos que saber de muitas coisas. E por isso daí também é importante, como o Camané falou, a inclusão de elementos na equipa técnica com diversos conhecimentos das diversas áreas, quer físicas, quer psicológicas, da própria nutrição. E é isso que vai fazer uma equipa técnica muito mais forte. É claro que a imagem do treinador principal digamos, a imagem principal, é o principal rosto da composição da equipa técnica, mas todos aqueles que estão por trás são importantes da mesma forma. Na constituição das equipas técnicas, aquilo que acontece hoje um bocado, e falo da experiência que vou vivendo e que vamos trocando com ideias com outros amigos, é que hoje as equipas técnicas são um bocado feitas à pressão. Claro que o dinheiro continua a ser aquilo que é mais importante e sabemos que hoje os clubes optam por definir um bolo para aquilo que consideram a equipa técnica e depois o treinador vai por si só escolher quem quer na sua equipa técnica, mas muitas vezes escolhe aquilo que é mais barato. E nós sabemos que a realidade é esta, por muito que às vezes nos custe também se calhar falar dela, mas a verdade é que a realidade é dela. É essa porque vai permitir ao treinador principal receber mais. Numa opinião pessoal, prefiro ter se calhar alguém menos competente, com menos competência numa área ou noutra, numa equipa técnica, mas ter alguém que seja fiel aos nossos princípios e fiel àquilo que é naquele momento o líder. E agora, só mudando um bocadinho aqui o rumo, mas um bom treinador é essencialmente um bom formador ou as coisas não estão ligadas? Ligado está sempre, Pedro. Ligado tem que estar sempre tudo. Mas lá está. Mas a equipa técnica é fundamental entre ajuda entre todos. É óbvio que tem que ser um bom formador, tem que ser um bom como digo, uma pessoa que sabe lidar humanamente com os jogadores. É óbvio que sim. Mas aqui faço uma diferença também. Quando falamos de treinadores. É que há duas vertentes muito importantes. Para além destas duas, que é o treinador que vem da formação, que vem do futebol e o treinador que vem da universidade, aqui também há o treinador que vem do futebol, digamos assim, amador, e do treinador de futebol profissional. Porque, sem dúvida nenhuma, que mesmo, inclusive, os treinadores que vêm da universidade, em miúdos jogaram futebol. Nem que seja até os júniores. Portanto, no futebol amador,
minimamente eles têm esse conhecimento. Agora, eu posso dizer que há uma diferença enorme, como há no jogador quando passa de júnior a sénior, em qualquer, seja no amador, seja profissional, há uma diferença e uma adaptação muito, muito, muito grande num treinador de futebol. Num treinador de futebol que seja treinador de uma equipa amadora e depois seja treinador de uma equipa profissional, há um salto muito, muito, muito grande. E sabes porquê, Pedro? Sabes, e o João também sabe. Porque é fundamental ter o conhecimento do negócio. Porque quando há dinheiro metido, há muitos interesses. E num balneário de futebol profissional, há muitos interesses metidos. O grande êxito da maioria das equipas não é só o ter bons jogadores, o ter uma segunda família, ou seja, para o jogador, seja a segunda família, seja os companheiros. E o treinador que consiga isso, que seja humano, como o João diz muitas vezes, sem dúvida nenhuma que tem êxito. Porque é uma equipa unida, é uma equipa que luta toda para o mesmo fim. Quer levar o barco a bom porto. Enquanto quem não tem esse conhecimento e deixa que as equipas formem estes grupos, porque é muito mais fácil criarem-se estes grupos no futebol profissional. Porque enquanto a equipa está a ganhar, estes grupinhos estão sossegados. Assim que a equipa começa a correr mal, estes grupinhos minam o balneário todo. E isso é um trabalho muito, muito, muito importante que o treinador tem que fazer, e para isso tem que ter uma equipa técnica forte. Por isso eu sou a favor desta conjugação de treinadores, de adjuntos, de preparadores físicos, de tudo. Lá está, na conversa que fizemos outra vez com o João. É fundamental. E no futebol profissional, as equipas técnicas são 14, 15 elementos. Um treinador que se quer dedicar à competição vai conseguir ser também um bom formador de camadas jovens, tem que ser, deveria ser, qual é que é aqui o verbo que devemos utilizar, e se calhar o tempo verbal? Eu aqui tenho uma opinião muito polémica. Infelizmente tenho trabalhado sempre no muito futebol competitivo. Desculpa, polémica? Disseste que é polémica? É lá. Sim. porque tenho trabalhado, tenho tido a sorte de trabalhar com as equipas no plantel sénior de competição, e depois tenho trabalhado também com equipas ajudado, entre aspas, a formação. Lembro-me, por exemplo, fui coordenador também do União de Montemor quando treinava a equipa sénior. Fui coordenador no Al Batin, na Arábia Saudita, quando treinava a equipa sub-23, e aqui na Noruega estou na mesma situação. E isso deu-me experiência para poder falar disto com factos, não é com suposições, são factos. Primeiro, eu acho que há uma diferença entre o treinador de competição e o treinador de formação. Tem que haver. O problema é que nós, em Portugal, e se calhar também na sociedade em geral, nós vivemos numa sociedade que é, e estamos a falar agora de desporto, que é resultadista, que é extremamente competitiva. E é complicado muitas vezes mudarmos essa mentalidade aos próprios jovens atletas, porque, por exemplo, a primeira pergunta, se calhar, quando o jovem atleta chega à casa, feita pelo pai ou pela mãe, é: ganhaste? Duvido que haverá alguns, mas se calhar 95% ou 99% mesmo, a primeira questão que ele faz é: ganharam? Não é jogaste bem, divertiste, fizeste assistências, e acho que esta mensagem que os próprios pais e que os próprios treinadores passam acabam por ter um único objetivo na formação, quando não devia de ser, que é preparar os jogadores para ganhar. E acho que a competição na formação deve servir única e exclusivamente para desenvolver e aperfeiçoar os atletas. E não é para formar grandes equipas, não é para formar olha, em 2010 fomos campeões com os Benjamins. Claro que é importante ganhar, mas a formação deve ser para competir, para errar, para aprender, para melhorar, para aperfeiçoar, onde todos possam ter e ganhar ferramentas para os preparar para o futuro, começar a criar contextos de competição, mas não sendo o foco principal, porque acho que há aqui também uma parte que é muito importante, e que nós às vezes esquecemos, é que o caráter do treinador, quando está na formação, ele não está só a preparar atletas, ele está a preparar especialmente nestas idades homens, e nós muitas vezes esquecemos isto. E todo o treinador quer ser um treinador de competição?
Quase todos. Quase todos. Não vejo ninguém. Vês alguns treinadores, claro, que há exceções e boas exceções, que estão formados realmente para o desenvolvimento do homem e do atleta. Mas a maioria está focada no resultado. O tema fica em suspenso, como quase todos os temas que debatemos aqui no Gangue da Bola, e vamos voltar a ele com certeza em próximos programas. Muito obrigado ao João e ao Camané mais uma vez por terem estado comigo. Fiquem bem e até à próxima. O Gangue da Bola. E olhamos agora para a qualificação para o Mundial do Qatar do próximo ano e começamos com Portugal. Temos mais uma estreia no Gangue da Bola desta semana, Francisco Gama, ele que vai fazer-nos aqui um bocadinho a análise rápida àquilo que foi o jogo de Portugal, em particular o oficial da passada semana frente à República da Irlanda, e que acabou por ser uma vitória portuguesa por 2-1, sofrida, mas uma vitória é uma vitória e não vamos discutir sobre feijões. Antes de mais, Francisco, obrigado por estar connosco neste Gangue da Bola e por fazeres parte também deste gangue. E começava por perguntar como é que viste o jogo de Portugal, uma rápida análise àquilo que foi aquele jogo. Olha, vi o jogo como vi quase todos os outros jogos de Portugal. Portugal tem uma profunda falta de identidade, não temos uma filosofia de jogo. Por exemplo, se tu olhares para a seleção italiana, principalmente para a seleção italiana, que falhou o Mundial 2018, foi buscar o Mancini. E o Mancini, a primeira coisa que ele fez, quando chegou à seleção italiana em 2018, foi construir uma identidade, uma filosofia. Portanto, ele chegou aos escalões de formação e meteu todas as equipas dos escalões de formação, sub-15, sub-17, sub-19, todos a jogarem 4-3-3, para que quando os jovens subissem à seleção principal não tivessem esse período de adaptação, já tivessem ambientados ao sistema tático. E Portugal não tem essa identidade. A Espanha também faz isso. Não temos fio de jogo, somos horríveis na reação à perda da bola. O nosso estilo de jogo baseia-se a cruzamentos e acabou por resultar no fim, não é? Porque quando tens um jogador como o Cristiano Ronaldo, acaba por decidir esse tipo de jogos, mas não temos um estilo de jogo definido. Desde que o Fernando Santos está na seleção já jogámos em 40 sistemas diferentes. A formação joga em sistemas, por exemplo, a formação sub-21, não sei o último jogo que eles jogaram, mas normalmente joga em 4-4-2 e Portugal joga em 4-3-3. Portanto, não existe uma ideologia. Mas ainda assim, sobre este jogo, sobre as escolhas de Fernando Santos e se calhar até individualizando um bocadinho aquilo que foram os jogadores escolhidos para jogarem durante todo o jogo, inclusive com as substituições, se calhar o que notas mais é mesmo em termos de sistema, mas a matéria está lá. Não, a matéria está lá. Acho que Portugal tem a segunda melhor seleção do mundo atualmente. Talvez está a catar com a seleção de Inglaterra, só atrás da seleção francesa, que aliás tem 3 ou 4 seleções. A seleção francesa, a terceira ou quarta seleção francesa, se calhar compete pelo Mundial. É uma seleção inacreditável. Mas o 11 de Portugal é muito forte. Muito forte. E eu por acaso, estava até a comentar com os meus amigos no WhatsApp, que pela primeira vez em muito tempo tinha gostado do 11. Ele apostou no Palhinha, apostou no Rafa, que eu não acho que o Rafa seja melhor que um Bernardo Silva, mas a jogar em 4-3-3 a extremo, o Rafa é melhor. E fazia mais sentido jogar com o Rafa nessa posição. Recuou o Bernardo. Eu gostei do 11. O problema é que a gente não temos fio de jogo. Não temos fio de jogo. Eu não sei o que é que eles treinam, mas Treinam pouco. Treinam um pouco. Mas o que é que tu fazes para contrariar isso? Faz aquilo que o Mancini fez. Tu fazes com que todos os teus escalões de formação joguem numa mesma ideologia de jogo, para quando eles cheguem
à equipa A estejam preparados para jogar nesse sistema. Só que agora, se o Fernando Santos for-se embora, vem outro treinador e vai jogar noutro sistema, mas os putos da formação estão a jogar noutro sistema. É tudo muito confuso. Mas isso é o que acontece nas seleções e em termos de fazer as camadas jovens jogarem em determinados sistemas a pensar na equipa sénior, acontece também com os clubes muitas vezes, principalmente os clubes maiores, obviamente. E há sempre esse risco do treinador sair. Por falar em treinador sair, e para terminarmos aqui a nossa análise, no jogo com a República da Irlanda acabamos por ganhar. Portugal provavelmente até vai conseguir passar esta fase de grupo para ir ao Mundial. Não está fácil, mas provavelmente conseguirá. Fernando Santos provavelmente vai estar nesse Mundial, mas eu sei que a tua opinião é que Fernando Santos, apesar de ter ganho o que ganhou por Portugal, já poderia ter saído até por a porta grande, correndo agora o risco, se calhar, de sair pela porta pequena. É basicamente isso. Acho que o Fernando Santos, apesar dos 2 títulos, porque não foi só europeu, nós ganhamos a Liga das Nações também, mas eu acho que ele teve... É injusto dizer isto, mas eu acho que ele teve muita sorte nas vitórias que teve. E eu acho que também que o Fernando Santos é um treinador que trabalha melhor com seleções de nível mais limitado, como ele trabalhou na Grécia, que fez um fantástico trabalho com a Grécia. E no Europeu de 2016, Portugal era isso. Portugal era uma Grécia, basicamente, porque estávamos numa seleção em fim de geração e ninguém esperava a gente fazermos nada no Europeu. Só que agora que temos jogadores de maior qualidade, de maior calibre, ele não consegue tirar o melhor deles. Acho que é um treinador muito antiguado e acho que eu gostava de ver um treinador como... Eu sei que, por exemplo, eu acho que tu não gostas dele, por exemplo, do treinador que eu vou dizer, o Jorge Jesus, mas acho que é um treinador que eu quando quero ver a seleção, eu quero ver... Diz. Aqui a minha opinião conta pouco. Sim, mas eu quando quero ver a seleção quero ver futebol ofensivo, porque acho que temos o talento para isso. E o Fernando Santos não é esse treinador para mim. Mas quando tu tens jogadores da classe mundial que Portugal tem, eu acho que o Ronaldo, agora indo para a Premier League, vai estar num grande nível para jogar esse Mundial. Tudo é possível. Não descarto que Portugal ganhar o Mundial. Muito bem, pronto, expectativas altas, ainda bem. Francisco, obrigado pela tua análise. Vamos conversar mais vezes, com certeza, também sobre a seleção e até sobre outros temas. Obrigado e por aceitares fazer parte do gangue. E cá estaremos para conversar mais sobre outros assuntos. Na qualificação africana, as equipas de língua portuguesa não começaram da melhor maneira na primeira jornada e é a única jornada que vamos poder falar neste programa, já que são os resultados que conhecemos até ao momento da gravação. Cabo Verde empatou de uma forma surpreendente com a República Centro-Africana na primeira jornada do Grupo C da qualificação africana. Entretanto, e à hora em que gravamos este programa, a República Centro-Africana já jogou novamente com a Libéria, outra equipa deste Grupo C, e também venceu. A República Centro-Africana estava na frente do grupo quando gravamos o programa desta semana. No Grupo C está também a Nigéria, que é a equipa com que Cabo Verde joga nesta terça-feira. No Grupo D, Moçambique teve um resultado também de empate, mas neste caso a surpresa é mesmo Moçambique, que conseguiu arrancar um empate a 0 com a Costa do Marfim, uma das favoritas do Grupo D, juntamente com os Camarões. De recordar que dos 10 grupos da zona africana passa apenas o primeiro classificado de cada grupo, por isso não há lugar a erros. Moçambique joga também na terça-feira, ou jogou na terça-feira, com o Malawi. No Grupo F, Angola não teve uma boa estreia neste grupo, perdeu por 1-0 com o Egito, com um gol de penalti madrugador aos 3 minutos, mas nem por isso deixou de fazer frente ao Egito, merecendo um outro resultado que não a derrota. Nesta semana, Angola joga ainda com a Líbia, o Egito já empatou com o Gabão. Também com empate começou a Guiné-Bissau
frente à Guiné-Conakry, um empate a 1-1 na primeira jornada. Nesta segunda jornada, a Guiné-Bissau vai defrontar o Sudão. De recordar que, por causa do golpe de Estado que está a decorrer na Guiné-Conakry, Marrocos e Guiné-Conakry foi um jogo adiado, e vamos esperar pelos desenvolvimentos políticos do país para saber como se vão resolver as participações da Guiné-Conakry nos próximos jogos. Já no sul da América, o Brasil conseguiu arrancar a ferros um 1-0 ao Chile, continua na frente da qualificação sul-americana com 7 jogos e 7 vitórias, e no domingo passado o grande golpe de teatro de um jogo interrompido pelas autoridades sanitárias brasileiras e que foi assim adiado sem data prevista para voltar a acontecer, e ainda esperando todos nós uma decisão da FIFA sobre esse jogo. Contou com 6 minutos de jogo e foi interrompido pelas autoridades sanitárias brasileiras por eventual utilização de 4 jogadores que teriam estado nos últimos 15 dias em Inglaterra e que terão mentido no questionário sobre se lá teriam estado ou não. No Campeonato Africano das Nações de Basquetebol, Cabo Verde conseguiu a 4ª posição no campeonato. Nas meias finais, frente à Tunísia, Cabo Verde não conseguiu superar esta equipa e foi jogar o 3º e 4º lugar com o Senegal. O Senegal também levou de vencida por 75-65 Cabo Verde, que ficou assim na 4ª posição. Angola não passou dos quartos de final, depois de ter perdido no primeiro jogo do grupo frente a Cabo Verde, que ainda assim os tubarões azuis dos cestos acabaram por fazer um grande campeonato africano das nações de basquetebol. Já Angola teve que sofrer para conseguir chegar ao jogo que daria acesso aos quartos de final. Conseguiu, de facto, chegar aos quartos de final, mas depois acabou por ficar pelo caminho bastante cedo para uma seleção que já ganhou por 11 vezes o campeonato continental de basquetebol africano. Parabéns a Cabo Verde e ao seu basquetebol pela excelente representação que teve este ano, e esperemos por daqui a 4 anos nova presença das equipas de língua portuguesa no Campeonato Africano das Nações de Basquetebol. O Gangue da Bola. Foi o Gangue da Bola desta semana. Voltamos para a semana para estar convosco, mas desta vez com entrevista, como é a panágio do Gangue da Bola, de 15 em 15 dias, uma entrevista de fundo. Um abraço a todos os que nos acompanham através das rádios que nos apoiam. Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no nosso blog em www.ganguedabola.blogspot.com. Pode ouvir também todos os nossos podcasts e outros extras em soundcloud.com. Procure pelo Gangue da Bola. Adeus, até para a semana. O Gangue da Bola.